Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Convido você a permanecer conosco. Bebendo da fonte, vamos visitar um belo texto do Evangelho de Lucas, onde nos colocamos diante do evento do batismo do Senhor. No coração deste tempo, vamos poder conhecer um pouco mais acerca do batismo, do sacramento do batismo e do modo como nós nos preparamos para ele. Uma igreja em caminho, vamos saber dos eventos que nossa igreja particular de Divinópolis vai viver nesses dias e vamos pensar um pouquinho também este tempo bonito e favorável das férias. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, ainda neste belo tempo de Natal, nós vamos avançando para esta próxima manifestação do Senhor, que conclui esse tempo, que é o batismo no Rio Jordão. Por isso quero convidar você a agora comigo beber da fonte, beber da palavra de Deus, onde nós encontramos este evento, este belo evento na vida de Jesus, com repercussões também na nossa vida e no nosso caminho de fé. Então vamos partilhar nesse programa do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 15 e 16, 21 e 22. Como o povo estivesse à espera, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo. E ele respondeu a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto todo o povo se fazia batizar, e Jesus, depois de batizado, estava em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em figura corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Meu irmão, minha irmã, estamos então neste final de semana celebrando a solenidade do batismo do Senhor. O Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, vai ao batismo de João. Não porque Jesus precisasse daquele batismo de perdão de pecados, mas porque Jesus queria usar daquele evento, daquele gesto, primeiro como momento importante de revelação. Como de fato percebemos, aqui também estamos diante de uma teofania, de uma manifestação de Deus, de uma epifania, de uma manifestação de Cristo, que, sendo batizado, diz o texto, escuta uma voz que vem do céu. Estava em oração, o céu se abriu e desceu o Espírito sobre ele como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Aquele evento na vida de Jesus, de João, dos que estavam ali, é um evento de verdadeira manifestação do Senhor. Ali, Jesus recebe do Pai a certeza de que ele, Jesus, era o seu Filho amado.
Isso faz, portanto, muito bem a Jesus. É o lugar onde o Pai comunica ao seu Filho o seu amor, a sua filiação, o seu agrado, a sua pertença. Trata-se ali, de fato, como lembrava o anjo a Maria, do Filho do Altíssimo, do Santo Filho de Deus. Então, o batismo de Jesus no Jordão por João é também o lugar desta manifestação bonita do Pai em relação ao seu Filho Jesus Cristo. Mas também aquilo que João realiza como um convite à conversão para a acolhida da novidade, para a acolhida do Messias, como ele mesmo faz questão de dizer que ele não é o Messias, mas que ele de fato convida para acolher aquele que batiza com Espírito e com fogo. Ele não é aquele que pensavam que ele fosse o Messias, mas ele é apenas aquele que sinaliza para o que vem depois. E não só sinaliza, mas prepara os corações pela via da conversão, para que se pudesse acolher o Messias, o novo de Deus, aquele que vem depois dele, João, e do qual João não é digno sequer de desamarrar as sandálias. Portanto, também o batismo de Jesus aqui marca, com esse gesto de convite à conversão, o caminho do reino. É assim que Jesus começa também a sua pregação pública. Convertei-vos, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Portanto, o batismo de João inaugura também, na pessoa de Jesus, esse movimento interior de acolhida pela via da conversão deste novo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós celebramos esta solenidade, essa bela liturgia do batismo do Senhor, também recordamos, claro, o nosso batismo. Somos batizados naquele batismo, naquele Espírito. É por causa daquela filiação que nós também nos tornamos filhos. Somos filhos no Filho. É porque Jesus é Filho e nos torna participantes desta filiação que nós também nos tornamos filhos. Celebrar a festa do batismo do Senhor é para nós motivo de alegria, porque também recordamos a nossa pertença, a nossa filiação. Recordamos também que fomos, por este mergulho nas águas, nós também fomos incorporados ao povo de Deus, à família de Deus, nos tornamos filhos como Jesus é filho. Pelo nosso batismo, nós também fomos incorporados na comunidade dos discípulos missionários, daqueles que conhecemos o Senhor e o anunciamos com alegria. Pelo batismo, fomos inseridos na igreja, a comunidade que crê, a comunidade que espera no Senhor e que quer segui-lo e imitá-lo no caminho. A festa do batismo do Senhor, portanto, é para nós um motivo de grande alegria, porque nos entendemos também como filhos e filhas de Deus, como nós recordamos na missa do dia de Natal. E a todos aqueles que receberam a palavra, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. E porque filhos de Deus, queremos exatamente, a partir da fé em Cristo, vestir a veste nova. Sermos revestidos de Cristo, o homem novo, para que no caminho da vida, da história, imitando Cristo, querendo reproduzir em nós a humanidade, as virtudes, as qualidades de Cristo, possamos construir-nos na história e no tempo como verdadeiros e autênticos filhos de Deus, que estamos remetidos a Deus, nosso Pai. E também, como Jesus, somos chamados a viver e construir nossa vida e nossa história, de modo que a nossa vida também agrade a Deus. Agrade a Deus pela fidelidade a Ele, pela comunhão com Ele, pela intimidade com Ele, pelo desejo sincero de construir-nos na direção dEle. Para isso, o batismo nos conferiu uma dignidade, uma graça
que nós não podemos jamais esquecer. São Leão Magno nos convidava exatamente a isso. Lembra-te da tua dignidade, ó cristão. E a nossa dignidade é esta, meu irmão, minha irmã. É, diante de Deus, nos sentirmos filhos e por isso mesmo chamados a também expressar em nós tudo aquilo que o Filho Jesus, o Filho amado, o Filho aprovado de Deus, também na sua vida pessoal expressou e viveu, de modo que olhando para Cristo, o primeiro batizado, nós possamos também viver a nossa experiência batismal como uma experiência séria, decidida, bonita, fecunda de seguimento a Jesus Cristo no caminho da igreja, na comunidade que crê e espera o Senhor Jesus voltar. Por isso, meu irmão, minha irmã, com esta solenidade, nós vamos encerrando o nosso ciclo do Natal. Nessa semana, da Epifania do Senhor até o domingo do batismo, nós vivemos ainda intensamente na liturgia esses momentos em que nos encontramos com o Senhor, que vai se revelando a nós como o Filho de Deus, como aquele que nos veio da parte de Deus, para não só revelar-nos Deus, mas também para revelar aquilo a que Deus nos chama a ser, filhos dele. E agora, com esta solenidade do batismo do Senhor, nós vamos concluindo então o ciclo de Natal. A partir da próxima segunda-feira, já estamos, digamos, no primeiro pedaço do tempo comum, do tempo verde, e assim vamos acompanhando o Senhor no seu ministério público, até que cheguemos mais uma vez à Quaresma. Ali interromperemos o tempo verde, que será retomado após as festas pascais e o tempo pascal. Por isso, vamos com o Senhor. A liturgia é o lugar em que nós aprendemos a ser como Jesus, aprendemos a fazer crescer sempre mais entre nós o reino de Deus, encontramos forças para esse dinamismo e vamos avançando até que chegue o dia em que nos encontraremos com o Senhor e o veremos no céu. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos então concluindo o ciclo de Natal com esta festa litúrgica do batismo do Senhor, e assim, olhando e contemplando aquele batismo primordial, batismo que também inaugura o nosso batismo cristão, nós vamos então percebendo que estamos no caminho do Senhor. E esse caminho do Senhor começa exatamente com o batismo. O batismo é o primeiro dos sacramentos. Não se recebem os outros sacramentos sem antes ter se recebido o batismo. O batismo é a porta de entrada para o mistério de Deus. E é por isso que nós temos que nos preocupar cada vez mais com a qualidade, com o conteúdo, com o método, nos quais vamos introduzindo as pessoas no mistério da fé pela via do batismo. Nós conhecemos nas nossas paróquias, várias modalidades de se fazer isto, várias preparações para o batismo, e temos que de fato discernir momentos diferentes. Uma coisa é o batismo das crianças, que são levadas ainda nos primeiros meses, algumas até nos primeiros dias, são levadas ao batismo pelos seus pais e padrinhos. Outra coisa, certamente, é o batismo de um adulto, e aqui pensamos como adulto, aqueles que atingiram os 7 anos de idade, e a partir dali, certamente haveremos de nos empenhar numa preparação que leve em conta, sobretudo, aquele irmão, aquela irmã, que com esta idade já é capaz de fazer ele mesmo, ajudado pela comunidade, a fazer ele mesmo um caminho de preparação para ser introduzido no mistério de Deus. Aqui quero chamar a sua atenção como bispo, como, portanto, responsável também pela igreja, para a seriedade dessas preparações, de modo que não sejam apenas, entre aspas, cursinhos que, de modo bastante improvisado e às vezes bastante mal elaborados, vão celebrando ritos que não conseguem ser compreendidos, captados na sua beleza e na sua profundidade. Nós não podemos, de modo superficial, improvisado, preparar pais e padrinhos para assumirem esse compromisso de educar na fé aquela criança que eles estão levando às águas batismais. Precisamos reconhecer que, talvez, porque não fizemos de modo tão sério e tão profundo, tão mistagógico, e vou explicar o que é isto, essa preparação até aqui, é que nós chegamos a uma experiência de fé talvez rasa, superficial, que não atingiu o coração das pessoas, que não atingiu o coração das crianças. Por isso, é importante que, ajudados pelos sacerdotes, pelos bispos, há bons e belos documentos do episcopado brasileiro que ajudam a gente a pensar esse caminho de introdução no mistério de Deus. Nós chamamos de iniciação cristã. Inclusive, esse foi um texto que nós estudamos há pouco tempo, que tem que ser retomado sempre. Precisamos fazer, de fato, um caminho na direção de Deus, que seja um caminho de verdadeira e autêntica iniciação, que leve aquela criança, inicialmente ajudada pelos pais e padrinhos, até que ela mesma faça isso por decisão própria, ajudar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, a fazer um caminho que, de fato, o jogue, o leve para dentro do mistério. Isso é mistagogia. Isso é mistagogia, isto é, sermos introduzidos pela via da liturgia, pela via da palavra, pela via do mistério, sermos introduzidos para dentro de Deus. E isso não se faz apenas com alguns textos
marcado já de muitos encontros ou de muitos cursinhos, dados às vezes numa reunião apertada, tumultuada pelo barulho das crianças, cortada pelos que chegam atrasados ou pelos que saem antes. Não, nós tínhamos que levar a sério a iniciação cristã das nossas crianças e, sobretudo, dos nossos adultos. Se nós não avançarmos nisso, meu irmão, minha irmã, certamente também não vamos avançar numa formação da consciência cristã que de fato toque a vontade, a liberdade, a inteligência das pessoas e dos batizados. Por isso, a festa do batismo do Senhor nos leva a olhar com novos olhos e com uma nova preocupação o modo como nós estamos cuidando das novas gerações que chegam. Das novas gerações que chegam. Nós precisamos, primeiro, sem dúvida, formar de maneira bastante adequada e séria os pais e padrinhos. E isso não apenas pela via de algumas informações ou de alguns conteúdos da fé, mas também pela via, digamos, do mistério, pela via da mistagogia, pela via da liturgia. Por que nossas preparações têm que ser tão breves para uma decisão tão séria? Por que preparações tão breves para uma decisão tão séria? A decisão de ir com Jesus, de ser discípulo dele, de anunciar ao mundo que Jesus trouxe como novidade, o reino. Por que fazemos isso de forma tão, às vezes, despreparada e tão superficial? Se nós não cuidarmos da fé das novas gerações, como é que vamos passar adiante a fé, já que ela vem numa longa e bela cadeia de transmissão? Se nossas crianças crescem sem experiência de Deus e sem conhecimento de Deus, e nós tínhamos que conjugar bem essas duas coisas, experiência e conhecimento, isso é exatamente a via da mistagogia. Se nós não conjugarmos bem isto, nós não vamos formar mentes e corações, espíritos profundamente tocados pelo Espírito de Jesus. Então, a primeira coisa que queria recomendar, no coração deste tempo, é exatamente isto, uma atenção sempre nova, sempre criativa, na direção da preparação dos pais e padrinhos para o batismo dos seus filhos. E mais ainda, recomendar também que sejam levados a sério os adultos, aqueles que se apresentam para o batismo depois ou de um caminho onde não foi marcante nem importante a vida religiosa, ou até, quem sabe, um caminho que já passou por outras tradições religiosas e que agora desembocaram em nós. Irmãos e irmãs que depois de um caminho feito, vieram a nós, quiseram conhecer Jesus e quiseram fazer a sua opção por Jesus e pela Igreja Católica. Nós tínhamos que levar também a sério esses irmãos. Não se trata ali de um encontro com eles para dizer algumas coisas e batizá-los no domingo seguinte, mas nós tínhamos que fazer um belo caminho. Daí podíamos pensar sim num caminho catecumenal, iniciático, que não tivesse pressa, mas que fosse bem dosado, saboroso, que levasse aquele irmão, portanto, a um verdadeiro encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Porque isto é a fé cristã. Isso já nos lembrou o Papa Bento e outros tantos antes e depois dele. A fé é encontro com uma pessoa. Não é encontro com algumas verdades, com alguns conteúdos, com uma doutrina, com um código moral. Não, a fé é encontro com uma pessoa. Não é encontro com conteúdos, com normativas, com preceitos. É encontro com uma pessoa. E os irmãos adultos, e aqui repito, estou pensando adultos a partir dos 7 anos de idade, como prevê o Código de Direito Canônico,
esses irmãos adultos precisam ser introduzidos no segmento. E conhecer Jesus não só pela via da palavra, ou dos textos, ou da teologia, mas conhecer Jesus também pela via da oração, pela via da liturgia, pela via do mistério, pela via da contemplação. Isso tudo pode e deve estar incluído num projeto ou num processo de preparação de um adulto para o batismo. A nossa pressa nos compromete. A nossa pressa nos compromete. Nós tínhamos que talvez aí ser um pouco mais lentos e muito mais profundos, de modo que aquele adulto que chegasse às águas do batismo soubesse com quem ele de fato está se encontrando, a quem ele quer seguir, a quem ele deve imitar, de quem ele é discípulo, quem ele deve anunciar, de quem ele é missionário. É importante que nós avancemos para isso, meu irmão, minha irmã. Então é preciso que no coração deste tempo, o batismo do Senhor nos desperte para a grande e grave necessidade de nos ocuparmos com a preparação das novas gerações para o mistério da fé pela via do batismo. Vamos aprendendo com a igreja a levar a sério também a formação e a educação da fé dos novos discípulos missionários do Senhor Jesus, no coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, muita alegria, chego até você para agradecer primeiramente todas as parcerias, ajudas, você que nos ajudou nesse ano de 2018, um ano de muitas bênçãos e graças, um ano da unção. Mas aproveite a oportunidade para, além de agradecer, pedir a sua ajuda. Contribua conosco, ainda dá tempo de você nos ajudar nessa retinha final aí para a gente terminar esse ano com um pouco menos de dificuldade. Então estendo a mão a você, se você puder nos ajudar com alguma doação, com algum depósito bancário, com alguma contribuição, o que você puder, nós pedimos a sua ajuda. Porque nesses últimos dias do ano, se você nos ajudar, com toda certeza nós começaremos 2019 bem mais tranquilos, bem mais dispostos, com menos desafios a serem enfrentados. Então muito obrigado e eu conto com a sua ajuda. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, vamos avançando nos dias deste ano novo e quero convidar você já nesse primeiro mês do nosso ano para os festejos, não é, que fazem parte dos 60 anos da nossa igreja diocesana de Divinópolis. No dia 13 de janeiro, às 10 horas da manhã, estaremos lá em Leandro Ferreira, a terra onde trabalhou o nosso querido Padre Libério, cujo processo de beatificação já vai avançado. Então, naquele 13 de janeiro, às 10 horas da manhã, haverá lá na matriz de São Sebastião e Leandro Ferreira, a Eucaristia, onde aquela forania da Imaculada Conceição, vai se encontrar para celebrar também com alegria diante de Deus, né, a nossa gratidão por esses 60 anos percorridos e pedindo a Deus pelo caminho que segue. Então você que mora aí em Nova Serrana, em Leandro Ferreira, em Conceição do Pará, em Pitangui, Araújos, Perdigão, são cidades que fazem parte daquela forania. Então você está convidado a estar conosco naquela celebração no dia 13 de janeiro, às 10 horas, como todos os domingos acontece lá na matriz de São Sebastião. E naquele dia queremos nos alegrar com aquela forania pelos 60 anos de história diocesana. Você não pode faltar, porque é importante que aquela forania também se coloque diante de Deus em atitude de louvor. E é importante também nos lembrarmos de que nesse primeiro semestre de 2019 estaremos empenhados ainda na celebração dos nossos 60 anos de diocese.
será lá no dia 17 de maio, a nossa grande festa. E ainda depois teremos a nossa romaria à Serra da Piedade e a nossa romaria ao Santuário Nacional de Aparecida. Então temos ainda muito para viver, muito para celebrar. E você é nosso convidado para os eventos que vão ainda acontecer neste caminho de celebração para os 60 anos de instalação da nossa Igreja Diocesana. Quero também convidar você, meu irmão, minha irmã, para ainda, imagino que muitos de vocês, pelo menos as crianças, os jovens que estudam, que estão vivendo o período de férias, convidar vocês para também, por que não, uma experiência de oração em algum lugar. Há hoje muitas opções para isso. Quem sabe também, e é preciso valorizar isso, a experiência da leitura de um bom livro. Por que não algum livro da Sagrada Escritura que você pode retomar e ler e meditar nesse período de férias, de modo que seja um período, sim, de descanso, de lazer, de mudar um pouco o estilo da vida ou as coisas que você faz todos os dias, mas não deixe de cultivar também aquelas coisas boas, Quem sabe, portanto, um pequeno retiro, uma boa leitura, atividade física, isso é sempre importante. Não podemos viver esse período como apenas um período em que deixamos de estudar e não fazemos nada, não preenchemos a nossa vida com coisas verdadeiramente importantes e oportunas que podemos fazer nesse período, já que não podemos fazer isso regularmente, talvez no período letivo. Importante que nossas férias sejam férias onde também cuidemos do espírito, cuidemos da inteligência, cuidemos do corpo. Isso é importante e não podemos ficar sem isto. Uma igreja em caminho.